atualizações fresquinha do Mengão, o quarto árbitro conversando com um técnico do Estudiantes sobre a questão cartão amarelo no jogador do Estudiantes e outros detalhes. Vamos agora de Sport Center, jogo aberto. Crédito de imagem aos cortes, link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega com like, porque eu agradeço. Bora lá para as últimas. Mas a gente começa então mostrando como foi a festa assim no Maracanã. Pressão sim, viu, Galindo? Ambiente hostil e 72 mil torcedores empurrando o Flamengo. A pressão era tanta. 15 segundos e o Pedro já brocou. Imba! Logo na saída de bola, quem ali, né, demorou um pouco, a gente estava vendo na redação. Pessoal, o Marra estava ali com a gente, ele demorou um pouquinho, perdeu logo o gol do Pedro na saída, jogadinha ali na saída de bola, realmente a pressão, Plata consegue tocar para trás e o Pedro gira muito bem em cima da marcação, então logo no início, 1-0 e logo depois, né, na sequência aos 7, já viria o segundo gol do Flamengo. Na jogada que o Matheus Carreira ontem desenhou aqui pra gente, viu, Mari? Mesmo. Bola ali, você estava assistindo o programa? Sim, claro, estou sempre no Estava mesmo? Estava. Bola invertida, de lateral para lateral. Oxi, que isso? Não tá acreditando. Não tá acreditando porque ele não assiste. É que ela não foi muito convincente, mas tudo bem. Eu estava presente. Tá bom, mas foi a jogada que o Carreira desenhou. Foi a jogada, de lateral para lateral, essa inversão. Então sai de Ayrton Lucas e para nos pés do Varela. Essa daí mata o jogo, 19 ali, ó, do primeiro tempo, ó, tirou certinho, mata o jogo. Pedro, infelizmente, ali, né, bateu no canto do Muslera e aí não matou o jogo. Plata também teve essa oportunidade. Enfim, o Flamengo no primeiro tempo muito dominante, né? O time do Flamengo no primeiro tempo criou diversas oportunidades. Aí o negócio começou, viu? Foi. Mas aí, quando começou o segundo tempo, o Estudiante foi melhor também, né? Arrumou ali mais ou menos. Essa daí não, essa daí... Não, mas ainda eu tô falando do primeiro porque teve aquela entrada ali violenta do jogador argentino. Sim, aí depois e também... aí teve a conversinha ali, ó, no pé do resenha, Essa resenha é importante, hein? Muito, Mário. Esse conselho, né? Que papinho, hein? Do quarto árbitro de... Pô, tira seu cara aí. E ele tirou o microfone pra falar, vocês viram? Não reparei. Tirou o microfone. Chama-se privacidade. Teve essa daí do Samuel Lino. Então, ainda no final do primeiro tempo. E depois, aos 81, sabe o que é mais engraçado desse lance? Os jogadores argentinos, eles apontam, foi fora da área. Porque eles estavam esperando que isso ia ser pênalti. Esperando, exatamente. Verdade. Vocês repararam isso? Não tinha reparado nisso. É o Plata que recebe o toque, né? E também não tinha reparado na mão, que bate no isso. cara antes. Antes do Plata ser atingido, de fato. Mas enfim, o Felipe Luiz ele até fala, né, que o time não recuou e que não teve nada disso. No segundo tempo, o Estudiantes começou a se sentir muito à vontade, claro, com a ajuda da arbitragem. Ficou confortável para ir buscar diminuir esse placar. Isso aconteceu então ali nos acréscimos em um lance também polêmico, Mari. Braço, né? Isso. Possibilidade da bola no braço ali, poderia ser revisado. Enfim, tem muita coisa pra gente falar desse jogo, muito pautado pela arbitragem. Então a gente vai ver depois, claro, tem toda a reclamação dos jogadores do Flamengo, tem o Felipe Luiz também falando, mas é isso, então a vantagem do Flamengo, que parecia ser enorme, né? Começou a ser construída logo com 15 segundos, não foi tão grande assim. A gente ouve então os rubro-negros falando sobre a partida. Olha lá, ó. Tá feliz, Valeu. E o Danilo não apertou não, olha lá. Claro que não. Querer levar gol dentro de casa, fizemos um grande jogo nos 90 minutos, mas não tem que reclamar, não tem que baixar a cabeça, pelo contrário, foi uma vitória importante, agora é ir lá para a Argentina também buscar a vitória e conseguir essa classificação que é o que a gente quer e continuar fazendo esse jogo que a gente vem fazendo, com intensidade, buscando gol, buscando jogar bem. Foi um grande jogo, um jogo muito completo, onde dominamos, criamos muita chance. O primeiro tempo foi avassalador e acabamos com o resultado 2-0. No segundo tempo, obviamente que meu time não baixou, não foi nem um pouco motivo. Eles mudaram de sistema, colocaram 5, se protegeram. Não esperamos uma quartas de final da Libertadores da América sem que o adversário passe do meio campo, isso não existe. Então, ao mesmo tempo que criamos também chance para fazer o 3-0 no segundo tempo, infelizmente por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu. Como eu falei para meus jogadores, nós vamos ir para ganhar o primeiro jogo e da mesma forma que foi contra o Inter, vamos ir para vencer na casa deles. É o nosso objetivo. Independente do resultado, hoje foi 2-1, poderia ter sido 1-0 para eles, poderia ter sido empate. A gente tem que ir para vencer todos os jogos e vamos fazer isso.
Quase perfeito. Flamengo, então, e Estudiantes nessa partida da Libertadores. O Flamengo com vantagem aí em todos esses indicadores de posse, de finalizações no alvo. Olha só, 8-3. As grandes chances, 8 contra só uma. Os gols esperados e as ações da área rival. Direto, então, com o Gustavo Zupac, porque, Zupac, a gente ouviu que tá lá, claro, no Rio e acompanhou ontem também a partida. A gente ouviu o Filipe Luiz e mostramos os números da partida, mas, claro, não tem jeito. O resultado, ele tá, assim, relacionado às discussões todas da arbitragem. Como isso ainda repercute por aí, Zupac? Tudo bem, Bruno? Bom dia, Mari, Jailson, bom dia ao fã de esportes. Repercute muito, e repercutiu desde o apito final ontem, repercutiu na madrugada, né? A gente saiu do estádio super tarde e foi jantar de madrugada aqui no Rio, e a galera que saiu do Maracanã também foi pros bares, restaurantes abertos, e esse era o tema, né? Toda a turma de rubro-negro que passava pela gente falava, pô, foi injusta a expulsão, não foi? Foi, claro que foi. E hoje pela manhã também esse é o assunto. Então é curioso, né? Porque o olhar mais objetivo possível o Flamengo venceu o jogo de ida e carrega vantagem para a Argentina semana que vem. Mas o sentimento não é esse, né? Pelo nível de futebol que o Flamengo mostrou no primeiro tempo, principalmente, sugeria uma vantagem mais larga, aquela expressão violenta, porém metafórica. O Flamengo não gerou a faca, não matou o confronto no jogo de ontem. Isso já gerou um pouco de uma sensação amarga e, claro, a partir dos 80 minutos, a atuação direta do árbitro com erros capitais, recolocando Estudiantes no jogo e trazendo o jogo para a semana que vem em La Plata vivo. Eu até acho que o Flamengo vai passar, até acho que o Flamengo é o favorito para vencer o jogo em La Plata, mas é nítido que o Estudiantes volta vivo muito pelos últimos 10, 12 minutos de jogo, através da atuação grosseira, para falar o mínimo, do árbitro. Só não gosto, Bruno, e acho que teremos o programa inteiro para falar disso, da narrativa enviesada que agrada ao público brasileiro, de que é a Conmebol agindo para que os times brasileiros não cheguem na final. Esse discurso eu não compro. O Filipe Luiz também não, e isso eu gostei. O primeiro tempo do Flamengo foi um primor. O segundo tempo num ritmo mais lento e o árbitro, infelizmente, interferiu no jogo, Bruno. Ô Zupá, obrigado, viu? Você já volta pra gente falar bastante da arbitragem também com a Renata Ruel por aqui. Mas eu quero aproveitar e ouvir também os jogadores, o Filipe Luiz, falando exatamente sobre esse tema, tá? Sobre a questão da arbitragem ontem lá depois do jogo. Vamos ver. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão, porque isto não se pode repetir. Vou ficar pelo escândalo, que foi um escândalo que se passou ali dentro. Infelizmente, hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. Uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. Essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né? Um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. Bom, o Flamengo, o quanto essas questões de arbitragem prejudicaram o Flamengo? A gente tem como separar as coisas, falar de arbitragem, falar do jogo, ou está tudo relacionado? Como é que vocês enxergam isso, Jailson? Dá pra falar dos dois. Eu acho que, obviamente, está atrelado por conta da expulsão ali do Plata e pelo crescimento do Estudiantes, né, logo depois. Mas, assim, eu acho que dá pra falar dos dois porque o início do Flamengo foi arrasador, o Flamengo criou oportunidades e a gente não girou a faca ali, né, não marcou o terceiro, o quarto gol, porque o Flamengo teve oportunidades para isso. Só que o árbitro também, ele foi interferindo da partida a partir do momento que ele foi picotando alguns jogos e entradas bem semelhantes para os dois lados. Ele ia e dava amarelo, por exemplo. Ele deu amarelo para o Saul, deu amarelo para o Lino, merecido do Lino, mais merecido assim, né, do que o do Saul. E depois ele deu amarelo pro Plata, deu amarelo pro Bruno Henrique por reclamação e algumas entradas muito semelhantes às do Estudiantes, ele não estava dando amarelo. Além das outras que a gente já falou aqui, né? Por exemplo, o trançapé lá no Samuel Lino, que não houve nada, aquela entrada pesada que você destacou ainda no final do primeiro tempo, essa daí que poderia ter, que ele inverteu, né, a falta. O Plata sofre o pênalti e ele inverte ali, acaba expulsando, além desse alerta aí também do quarto árbitro, enfim. Por isso que dá para falar do jogo, dá para falar do início, mas também
a gente tem que falar da arbitragem. O que você pensa, Mari? Eu acho que sim também, porque os jogadores, eles sabem o que está acontecendo ali em campo, né? Eles percebem as movimentações, a postura do árbitro com o adversário, a maneira do tratamento. Então, acho que isso vai deixando o jogo com um tom um pouco mais acima do que ele poderia ser, né? Pro lado do Flamengo nesse caso. Mas dava para ter feito um resultado melhor ali, né? Acho que sobre o placar... Porque o volume é tão grande nos primeiros 10, 15, 20 minutos. Exatamente. Então, assim, um primeiro tempo de manual, assim, De La Cruz jogando muita bola, acho que dava pro Flamengo ter aproveitado melhor. E o confronto absolutamente aberto. Aberto e nervoso, né? Vamos falar do Flamengo, que venceu 2-1 para cima do Estudiantes. O problema foi a expulsão do Plata, a arbitragem colombiana de Andrés Rojas e as reclamações. E uma vantagem que ficou um pouco menor para a volta. O maior público da história do novo Maracanã. 71.977 torcedores estiveram presentes. A festa estava montada e pareceu que iria ser uma noite tranquila, quando Pedro, com apenas 15 segundos de jogo, abriu o placar. Foi o gol mais rápido da história do clube na Libertadores. Não demorou muito para sair o segundo. Aos 8 minutos, Ayrton Lucas cruzou e Varela pegou de primeira para ampliar. A vantagem no primeiro tempo poderia ter sido ainda maior. O Flamengo empilhou chances. Na melhor delas, Pedro recebeu dentro da área, cortou a marcação, mas bateu em cima de Muslera. No último lance da etapa inicial, Samuel Lino ainda caiu na área, pedindo pênalti de Piove, mas a arbitragem mandou seguir. O ritmo caiu no segundo tempo. O time de Filipe Luís criou bem menos, até que aos 36 minutos, um lance capital. Após disputa com Facundo Rodrigues, Plata acabou recebendo o segundo cartão amarelo e sendo expulso pelo árbitro colombiano Andrés Rojas. Os rubro-negros ficaram revoltados, queriam um pênalti em cima do equatoriano. O Plata não faz falta em hora nenhuma, ele projeta o pé na bola para poder jogar e o jogador do Estudiantes chuta ele. O que é isso? Dentro da área, pênalti. Ele chutou o Plata. Não foi o Plata que chutou ele. Como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata? Isso tá na minha cabeça, não sai. A partir daí, o Estudiantes foi pra cima. Na primeira chance, Garrido cabeceou e Rossi espalmou para escanteio. Depois de uma cobrança curta, a bola foi lançada na área de novo e sobrou para Garrido diminuir já aos 46 minutos. Na súmula, foi dado gol contra de Léo Pereira, mais reclamação, agora de um possível toque no braço. E poderia ter ficado pior se Lucas Alário tivesse desviado esse cruzamento. O principal assunto na zona mista do Flamengo foi a atuação da arbitragem. O diretor de futebol, José Boto, prometeu fazer uma reclamação formal junto à Conmebol. Acho que é escandaloso, é vergonhoso. Na maior competição da América do Sul, nós continuarmos a assistir a coisas destas. Peço atenção a eles, à Conmebol, para o jogo da segunda mão. Porque isto não se pode repetir. O que você escutou ali, né, no túnel ali do quarto árbitro? Todo mundo escutou. O quarto árbitro falando por o árbitro. Eu falo espanhol, escutei bem. O cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo. E depois aí, no segundo tempo, a mesma coisa, mas só isso. No lateral direito estava com amarelo. Um lance antes, se vocês verem, o Arrascaeta toma uma chegada dele e ele vai comunicar o banco do Estudiantes, falando que ele já tem cartão, que o próximo lance dele o juiz ia amarelar ele. Apesar de todas as reclamações e do balde de água fria no fim, o Flamengo precisa apenas de um empate na próxima quinta-feira, em La Plata, para voltar à semifinal da Libertadores depois de 3 anos. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. Indignadíssimo, deu uma coletiva furioso
porque o Flamengo realmente deu pinta que golearia. Seria um jogo para muitos gols, para um placar elástico. E aí, numa dessas, você pode pensar com mais carinho no clássico diante do Vasco, já pode até poupar um ou outro jogador na Argentina. Só que a realidade é boa para o Flamengo, ganhou o jogo, mas é um placar que ainda dá esperança também para os Estudiantes. E o problema todo é a atuação da arbitragem. Não só o Felipe reclamou, a diretoria, os jogadores reclamaram, a conduta, a postura, as decisões, a tomada também. Você vê um lance que a gente vai começar a analisar agora, no Samuel Lino, no finalzinho do primeiro tempo, em que não é marcada uma penalidade, já começa, mas como assim? Não tem VAR, não tem revisão? Ronaldo, realmente o jogo poderia ter sido apenas em campo. O Flamengo poderia... tá aí esse é o lance, Teve o toque aí, né? Aí teve o toque também. E o VAR tem que chamar, e pelo menos é o que está na regra, né? Vamos dizer assim, que agora a regra é o VAR mexer. Mas eu achei muito estranho, muitas coisas que aconteceram nesse jogo chamam a atenção pela ausência do VAR, ausência da arbitragem. Então o Flamengo sucumbiu a isso. Agora, o que tem que ficar atento aí o Felipe é o seguinte, no segundo tempo, teve muita individualidade esse time do Flamengo. Individualidade perto do próximo ao gol, ela não surtiu efeito. Porque o Pedro, algumas vezes, preferiu chutar no gol do que fazer o passe para quem estava melhor posicionado. Então, é uma coisa que o Flamengo tem que estudar, porque é um time muito... que no coletivo é muito forte, a gente sempre falou aqui. No individual também, jogadores acima da média. Mas quando isso começou a surtir efeito no Flamengo, já com o primeiro minuto já saiu o gol, que foi o toque de bola, a presença. E no segundo tempo, muita gente quis aparecer para fazer o gol. E muitas vezes a opção não era a opção que tinha, tudo bem que eram tudo atacantes ali, não era chutar, era servir. E tentaram chutar no gol. Então acho que o Felipe tem que ver esse tipo de coisa. Agora, da arbitragem, péssima. Eu espero que esse cara não apite aqui no Brasil nunca mais. Isso que a gente reclama da nossa arbitragem, né? Não, a arbitragem sul-americana também é complicada. Esse lance você marcaria pênalti, Edu? Eu marcaria, Renato. Porque o Samuel está em velocidade dentro da área e qualquer toque que você tenha no atacante vai ter o deslocamento realmente. Então realmente tocou no joelho ali do adversário do Estudiantes e para mim pênalti. Ele estava com a bola dominada, entrando na área, assim. E aí? Não tinha tinha porquê, né, ele optar pelo pênalti. Na verdade, ele foi realmente tocado, o pé dele bateu no joelho do adversário, então eu também daria pênalti. Mas vale ressaltar, o time do Flamengo é tão bom que, mesmo com essa roubalheira, mesmo com essa má intenção, porque isso daí é arbitragem mal intencionada, a má vontade do árbitro, o Flamengo ainda ganhou. Então, assim, para você ganhar do Flamengo, vai ter que árbitro novamente, fazer alguma coisa, porque o Flamengo não vai perder com facilidade, mesmo com toda essa displicência na qual alguns jogadores não tocou a bola na hora de finalizar, o Flamengo ainda ganhou, o Flamengo ainda foi soberano. Então, assim, o Flamengo é um sério candidato a passar para a semifinal. É que todo mundo imaginava, até pelo jogo construído, um gol com 15 segundos do Pedro, que seria bem mais tranquilo o placar. Agora, o Plata é um jogador super importante no esquema tático, na montagem desse time, e é uma válvula de escape também ali no ataque. E ele acaba se envolvendo nesse lance em que, na minha opinião, ele foi atingido. E o árbitro dá o segundo amarelo, ele já tinha tomado um cartão amarelo, e era o segundo amarelo, por isso que o VAR não pôde interferir, porque era um lance de cartão amarelo e não de vermelho direto. Então ele acaba tomando esse segundo amarelo, expulso, e a reclamação também de um pênalti aí no lance. Várias reclamações. O cartão, a penalidade, a falta que foi cometida pelo jogador do Estudiantes e não pelo atleta do Flamengo. Edu, uma confusão daquelas. E aí ninguém fez nada, ficou por isso mesmo. Renato, o que podia fazer é reclamar, como aconteceu depois do jogo, porque ali na hora não tem realmente. Agora, o que o VAR está fazendo ali? Por que não chamou o árbitro para revisar o lance, né? O que aconteceu? Opa, peraí, a bola bateu na mão do zagueiro do Estudiantes, entendeu? O VAR teria condições, Renata, de estar vendo essa imagem. Né? O juiz não. E também ia estar revendo esse lance da falta, que não foi falta realmente do Plata, e sim do jogador do Estudiantes, porque chutou o pé do Plata. Então são várias sequências de erros que acabou atrapalhando a equipe do Flamengo, mas eu estou junto com meus amigos aqui. O Flamengo é superior à equipe do Estudiantes. Eu acredito assim, que lá vai ter mais facilidade, olha só, Ronaldo, do que teve aí no Rio de Janeiro, principalmente no segundo tempo.
porque aí no segundo tempo a equipe do Estudiantes gostou do jogo, né? Depois dessa expulsão, aí sim foi pra cima, fez o gol no final do jogo. Foi vantagem numérica, né? Tinha um jogador a mais, mais espaço. O Flamengo normalmente, como ele é postado, a defesa do Flamengo é excelente. O meio-campo a mesma coisa e o ataque, ele é muito equilibrado. E aí no finalzinho sofre a pressão do adversário em casa por conta desse nervosismo, dessa paralisação, desse jogador a menos, Cicinho. Tudo no final ficou realmente desfavorável para o Mengão. Ficou, mas o Flamengo também, mesmo com um jogador a menos, ele tinha totais condições de manter a posse de bola, porque tem jogadores para isso, né? Então o Flamengo foi pressionado. Na verdade, assim, Renato, o Flamengo estava tão confiante no futebol dele que demorou a reclamar do árbitro. Se o Flamengo tivesse pressionado no início, mostrando para o árbitro também que ali quem comandava também seriam eles, talvez a postura do árbitro teria sido diferente. Só que o árbitro apitava, ninguém pressionava exatamente pela superioridade, pelo momento do Flamengo. E aí, como começou a reclamar, acredito que foi um pouco tarde. Mas assim, o Flamengo aprendeu com isso, sofreu desnecessariamente e acredito que no jogo da volta também, como o Edu falou, vai vencer fácil, porque tem muitos jogadores para isso, tem jogador para substituir o Plata à altura. Vale ressaltar que esse Flamengo aí não é um time que joga só não, porque o Plata tomou o segundo cartão, porque é um time também que os atacantes defendem, os atacantes correm atrás da bola, os atacantes marcam bem, então é um Flamengo que no meu ponto de vista é bem completo e bem a cara do Filipe Luís. E aí agora a gente tem um outro lance bem polêmico, o gol do Estudiantes, um gol em que nitidamente a bola, a gente vai mostrar aí, ela bate na mão antes da finalização, até foi dado gol contra, não é do Léo Ortiz, e nada, a revisão do VAR não existiu. Olha lá. Foi um passe de mão aí. Pode ver que o zagueiro faz o cabeça. Não, fora, foi o Arthur, né? O Ayrton, né? Que cabeceia, se eu não me engano. Tenta tirar a bola lá. Ele joga pra dentro, pega no braço e a bola foi um passe. E aí ninguém... E aí já não é um movimento natural do corpo, não tem né? Como, já essa bola ela desvia e vai e ela sobra pro atacante fazer o gol lá. E aí também fica a dica pra vocês do Flamengo aí, vocês são malandros. Não começa o jogo, velho. Apita, então sai de perto da bola. Fala, não, vai ver o VAR lá que ela pegou na mão. Ou ninguém viu. Ou quem tava dentro do campo não viu isso. Eu acho que já estava todo mundo tão pilhado com a arbitragem. Mas, na verdade, tem que ser checado. Todo lance de gol é checado. E como é que não viram isso? E falaram também, né, que o quarto árbitro falou assim, tira aquele jogador lá porque ele vai ser expulso. Estão falando no jogo, tira lá porque vai ser expulso. No intervalo, uma das... Porque, isso não se faz. Das reclamações do Flamengo. O Vinha, que é jogador uruguaio e compreende perfeitamente o idioma que é o dele, ouviu o quarto árbitro dizendo para o banco lá do Estudiantes que o jogador estava fazendo muitas faltas, que o jogador estava com perigo de ser expulso, deu esse alerta. Que isso? É absurdo isso, Renato. É que assim, se isso for comprovado, tem que ser comprovado. Essa é uma reclamação que eles estão afirmando isso. O Flamengo não iria causar confusão e nem iria inventar uma questão dessa, né? Que teve aí até, eu vi isso na ESPN ontem, que inclusive transmitiu a partida, que eles têm uma imagem que há um diálogo longo entre o quarto árbitro, o treinador Domingues, mas não dá para comprovar que é isso, mas poderia ser isso. Então, aconteceu com o Flamengo. Isso é importante também o quê? Levantar isso daí e ressaltar o quê? O Palmeiras também, que pode vir a ser prejudicado, porque quando pega árbitros mal intencionados, acaba generalizando, né? A questão de Argentina, Brasil tem toda essa rivalidade, então Palmeiras, tome muito cuidado também com a arbitragem. O Flamengo caiu no Arapuca então ontem, porque o quarto árbitro estava falando pro outro mandar tirar, organizando fora. E dentro, esse juiz já pegou uma geladeira enorme, esse cara aí. E tá voltando de geladeira. E atenção. Conforme for, não vai voltar mais. Atenção, desculpa interrompê-lo. Notícia importantíssima. A Conmebol publicamente anuncia que houve erro na expulsão do Plata. Ela reconhece que essa expulsão foi mal feita, mal aplicada, e ela divulgou inclusive o áudio do VAR, a comunicação do VAR e a arbitragem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no Jogo Aberto, mas a Conmebol reconhece que o Plata não deveria ter sido expulso. Vai tirar o cartão? Tem que tirar o cartão. O jogador pode jogar o próximo jogo? Não. Essa que é a questão. O papel da Conmebol é esse daí. Vamos tampar o sol com a peneira. Né? Ok, reconhecemos, mas nada acontece. Não muda. Olha, já tem um precedente, teve um precedente em 2018, o Dedé, não é? Zagueiro,
Ele teve, na época, no Cruzeiro, já passou pelo Vasco também, ele teve um cartão e depois viram que esse cartão ele era inaplicável e aí retiraram. Eu não sei se isso vai acontecer agora. Foi vermelho direto, né? É um vermelho direto. E aí eu não sei se isso vai acontecer agora com o Plata, mas a princípio, pela regra, a gente já viu várias vezes os árbitros errarem e o erro o árbitro vai pra geladeira, tem uma punição. De novo, né? Esse árbitro na geladeira, de novo, que ele já ficou um tempão afastado. Mas eu tô dizendo do que foi armado. Se o quarto árbitro já tá ali falando para tirar um jogador, porque já tá sendo manjado e pode ser expulso, orientando, quer dizer, alguma coisa eles já foram programados para fazer lá no Rio de Janeiro. Tem que ficar esperto aí o Flamengo agora... ir pra cima da Conmebol, porque conforme pode até tirar esse cartão aí. De repente seria interessante pro Flamengo e justo também. Justo. Nada injusto, pelo contrário. Olha só, tá aí a comprovação. Você viu as imagens aí no Sport Center? O quarto árbitro conversando com o técnico do Estudiantes, o auxiliar, e informando: o Vinha tá certo, o Bruno Henrique, todo mundo viu e não é invenção deles. Fato. Isso pode? E agora, com a Renata, ela comentou justamente que a Conmebol reconheceu que o cartão foi errado, tá vendo? E aquele pênalti, tem que comentar sobre o pênalti no Samuel Lino, a mão do jogador justamente no momento da expulsão do Plata, uma série de outras coisas que, pelo amor de Deus, operaram o Flamengo, a verdade é essa, saiu perdendo, por mais que a gente ganhou, saiu perdendo. Mas vamos ver o que acontece no próximo jogo, porque tudo isso vai influenciar. Como vai ser a arbitragem? Tem que pôr um árbitro de ponta. Pô, para com isso. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.